Olá, turma! Nessa aula a gente vai falar das propriedades operatórias da potenciação. É importante essa aula porque em aulas anteriores eu tinha falado que colocar um número em notação científica, usar a potência de 10 para representar um número, justifica-se porque facilita os cálculos. Porém, esses cálculos vão ser mais fáceis se você tiver domínio dessas propriedades operatórias da potenciação. Então, nós vamos relembrar nessa aula as 5 propriedades importantes aqui para a gente aplicar nos cálculos com os números em potência de 10. A primeira propriedade que a gente vai destacar aqui é a multiplicação de potências de mesma base. Vocês vão perceber que essas propriedades elas são bem simples, a aplicação delas é simples. Porém, vocês têm que guardar todas essas propriedades aí na cabeça. E uma forma de você guardar é aplicando. Quanto mais você aplicar, mais você vai guardar essas propriedades aí. Então, eu tenho aqui a elevado a m vezes a elevado a n. É uma multiplicação, as duas potências têm a mesma base A. Nesse caso, a gente vai conservar a base e somar os expoentes, tá certo? Então, ficaria A elevado a m mais n. Simples assim. Agora, vamos fazer a aplicação em alguns exemplos aqui. Eu quero que vocês tenham cuidado com os expoentes, porque um exemplo desse aí é bem simples, olha só. 10 elevado ao cubo vezes 10 elevado ao quadrado. Eu vou conservar a base e vou somar os expoentes, 3 mais 2, portanto, resultado, 10 elevado à quinta potência. Tranquilo, não precisa resolver a potência no final, porque aqui a gente está só aplicando as propriedades. Tranquilo? Então, nosso resultado vai ser sempre indicado por uma potenciação. Agora, os expoentes, a gente tem que lembrar que podem ser números positivos, assim como podem ser números negativos. Então, o cuidado que a gente tem que ter é na hora de fazer adição com números negativos. Vamos ver um segundo exemplo aqui. 10 elevado à quarta vezes 10 elevado a menos 6. Reparem que eu estou usando aqui sempre a base 10. Mas isso é para efeitos didáticos, porque essa propriedade você aplica para potências de qualquer base. Como a gente está falando nas nossas aulas sempre de potências de 10, eu estou usando aqui as potências com a base 10, tranquilo? A gente vai conservar essa base 10 e a gente vai somar os expoentes. Então, eu teria 4 mais o menos 6. Viram como é que ficou aqui? Eu estou somando um número negativo. É claro que esses passos, eles são dispensáveis, você pode fazer direto. À medida que você vai se familiarizando com esses cálculos, pode fazer direto e chegar direto no resultado, tranquilo? A ideia é exatamente essa, você agilizar os seus cálculos. Então, aqui, o resultado vai ser 10 elevado a 4 menos 6. Viram que a operação é de adição, no entanto, a gente está fazendo uma subtração? Quer dizer, a propriedade pede para a gente conservar a base e somar os expoentes. Mas a ideia que a gente está tendo aqui é de uma subtração. Por quê? Porque eu tinha um expoente negativo, tá certo? Olha, eu tenho um parêntese ali precedido de um sinal positivo. O que eu vou fazer é conservar o sinal que está dentro do parênteses, tranquilo? Eu fiz o passo a passo para você entender melhor por que a gente subtraiu ao invés de somar, como a propriedade pedia. Portanto, nosso resultado final, 10 elevado a menos 2, porque 4 menos 6 é igual a menos 2. Terceiro exemplo, 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 7. Aqui a gente nem precisa usar o parênteses, olha. Vou somar os expoentes, né? Ó, menos 3 mais 7. Menos 3 mais 7 é igual a 4. Então, 10 elevado a 4 é o meu resultado. Se os dois expoentes forem negativos, mesma coisa. A gente vai conservar a base, somar os expoentes. Então, vai ficar menos 6 mais menos 6. Portanto, eu vou ter isso aí. Mesmo caso lá do exemplo B, né? Ó, sinal que antecede o parêntese é positivo, conserva o sinal de dentro do parêntese. Portanto, 10 elevado a menos 12. Segunda propriedade, divisão de potências de mesma base. Aqui, eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Então, eu tenho A elevado a m menos n. Vamos para os exemplos numéricos. 10 elevado a sexta dividido por 10 elevado ao quadrado. Conservou a base, subtraiu os expoentes, 6 menos 2, 10 elevado a quarta. Vamos para os sinais negativos. Aí agora tem que ter bastante atenção. Mesma coisa, a ideia é conservar a base e subtrair os expoentes. Então, o primeiro expoente é 4, menos o segundo expoente, que é menos 3. Fiz questão de colocar o parêntese
E agora vocês observem que o parêntese está precedido de um sinal negativo. Olha o que aconteceu. 10 elevado a 4 mais 3. A propriedade pede para a gente subtrair os expoentes. Mas como o expoente era negativo, agora eu estou somando, tá vendo? Por que aconteceu isso? 2 sinais negativos. Quando o parêntese é precedido de um sinal negativo, a ideia que eu tenho é de oposto ou simétrico. Então, é o oposto do que está dentro do parêntese. Ou você pode pensar na regra de sinal da multiplicação. Menos vezes menos, que vai te dar mais. E aí você soma, então, 10 elevado a 7 seria o meu resultado. Bastante atenção nesses expoentes negativos. 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado ao quadrado. Conservou a base, subtraiu os expoentes. Menos 3, menos 2. 10 elevado a menos 5. Tranquilo? Muito cuidado, tem muita gente errando isso aqui, porque fala assim, professor, mas menos com menos não dá mais. Cuidado. A regra, ela vale para multiplicação e para divisão. Então, não fala menos com menos, fala menos vezes menos, ou menos dividido por menos. Aí sim o resultado é positivo. Agora aqui eu estou juntando dois números negativos, duas dívidas. Menos 3 com menos 2. O resultado tem que dar negativo, menos 5. Na letra D eu tenho só uma outra maneira de representar a divisão, forma de fração, mas são duas potências que têm a mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 5 menos o menos 4. Dois sinais de menos. Um é da subtração dos expoentes e o outro do expoente que já era negativo, portanto eu usei o parêntese. E aí nós vamos cair naquela mesma situação do exemplo B. 10 elevado a menos 5 mais 4. Por que mudou para mais 4? Dois sinais de menos. O oposto de menos 4 vai ser mais 4. Portanto, 10 elevado a menos 1. Terceira propriedade. Potência de potência. Eu vou conservar a base e multiplicar os expoentes. Mas é muito importante que vocês observem o parêntese. Aqui vai ficar então A elevado a M vezes N. Exemplos numéricos. 10 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Eu vou conservar a base 10 e multiplicar os expoentes, portanto, 2 vezes 3, que é igual a 10 elevado à sexta potência. Independente de quantos expoentes eu tiver, observa que agora eu usei o parêntese e o colchete. Então, eu tenho 10 elevado à quarta, elevado ao cubo, isso tudo elevado ao quadrado. Então, eu conservo a base e multiplico todos os expoentes. 4 vezes 3 vezes 2. Portanto, 10 elevado à 24ª potência. Como eu falei com vocês, é muito importante ter cuidado com o parêntese. Então, dá uma olhada nisso aqui. Olha a leitura. 10 elevado ao quadrado, relevado ao cubo. É diferente de 10 elevado a 2 ao cubo. Até a leitura muda. Nesse primeiro membro da desigualdade, eu vou conservar a base e multiplicar os expoentes. Portanto, eu tenho 10 elevado a 6. Agora, no segundo membro da minha desigualdade, eu tenho a base 10 elevado a uma potenciação, que é 2 ao cubo. Então, eu vou, nesse caso, resolver a potenciação do expoente. E aí vai ficar 10 elevado a 2 vezes 2 vezes 2. Porque 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. Portanto, meu resultado aqui seria 10 elevado a 8. Então, muito cuidado com isso aí, tá certo? O parêntese faz toda a diferença. Quarta propriedade, potência de um produto. Agora aqui eu não vou ter como usar só a base 10, tá? Então, eu vou usar bases diferentes. Mas vamos pensar aqui, potência de um produto. Então, dentro do parêntese, eu tenho uma multiplicação. Lembre-se que produto é o resultado da multiplicação. Então, eu tenho uma multiplicação elevada a um expoente n qualquer. Tá? Nesse caso, a gente vai pegar cada fator da nossa multiplicação e elevar o expoente dado. Portanto, A elevado a n vezes B elevado a n. Olha como é que fica no exemplo. 2 vezes 5 elevado ao cubo. É o mesmo que 2 ao cubo vezes 5 elevado ao cubo. Aqui, a gente tem algumas situações em que a gente tem que fazer a aplicação dessa propriedade, tá certo? Aqui eu vou deixar indicado as duas potências, a gente poderia resolver. Mas num cálculo normal, você não ia aplicar a propriedade. Você ia fazer 2 vezes 5, 10, aí você teria 10 elevado ao cubo, certo?
Mas aqui a gente está querendo mostrar só a propriedade como ela é válida, tá? Fazer 10 elevado ao cubo é o mesmo que fazer 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo. O resultado final seria o mesmo. Um outro exemplo. Olha aqui, agora eu coloquei aqui um número em notação científica, tá vendo? 3 vezes 10 à quarta elevado ao quadrado. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer 3 ao quadrado vezes 10 elevado à quarta ao quadrado também. E aí a gente aplica a propriedade. 3 ao quadrado dá 9. Vezes, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. 4 vezes 2, portanto, 9 vezes 10 elevado a 8. Cuidado. Outra situação em que o parênteses faz diferença. Aqui eu coloquei uma expressãozinha algébrica que é mais comum de aparecer. Olha, 2a ao quadrado é diferente de 2 vezes a ao quadrado. Dentro do parênteses eu tenho uma multiplicação. Então, nesse nosso primeiro membro da desigualdade, o que eu teria era isso aqui, ó, 2 ao quadrado vezes a ao quadrado. Então, os dois elementos estão elevados ao quadrado, tanto o coeficiente numérico 2 quanto a parte literal a. E aí o resultado final seria 4a ao quadrado, ou 4 vezes a ao quadrado, que é a mesma coisa. Agora, no segundo membro da desigualdade, ali eu tenho somente o a elevado ao quadrado. Ó. O que eu tenho ali é isso, ó, 2 vezes o a ao quadrado. Então, não tem por que eu elevar o coeficiente 2 ao quadrado, não. Tá certo? Então, o resultado fica assim, 2a ao quadrado. Parênteses, de novo, fazendo toda a diferença. Nossa última propriedade é a potência de um quociente. Lembre-se que quociente é o resultado de uma divisão. Então, eu coloquei ali sob a forma de fração, e nesse caso, o que a gente vai fazer é pegar cada termo da nossa fração e elevar o expoente dado. Então, ficaria a elevado a n sobre b elevado a n. Vamos ver nos exemplos. 2 terços elevado ao cubo seria 2 elevado ao cubo sobre 3 elevado ao cubo. Se você quiser desenvolver os cálculos, você pode desenvolver, ficaria a fração 8/27. Cuidado aqui também, parêntese apareceu, ele faz diferença, senão não teria necessidade de colocar o parêntese, concorda? Olha a desigualdade, eu tenho 2 terços elevado ao quadrado, do outro lado eu tenho 2 ao quadrado sobre 3, viram? Diferente. Aqui no primeiro membro da desigualdade, ficaria 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Resolvendo as potências, o meu resultado final seria 4 nonos. 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9. Agora, no segundo membro da desigualdade, apenas o numerador da fração é que está elevado ao quadrado. Então, eu vou resolver só a potência que está em cima. Tranquilo? 2 ao quadrado, 4, portanto, meu resultado final, 4 terços. Com isso, a gente termina nossas propriedades e é importante vocês praticarem. Então, coloquei um desafiozinho para vocês aqui, 2 exercícios. Eu quero que vocês tentem chegar nas duas questões em uma potência só. Vocês vão observar qual é a base que está sendo trabalhada em cada uma delas e tentar reduzir a uma só potência. Para isso, vocês vão usar todas as propriedades que a gente viu. Tranquilo? Sugestão é que vocês ou coloquem os números na forma de potência de 10, potenciação com base 10 na letra A, e na letra B, observa qual é a base. Se a base é 3, tentem colocar todos os outros números nessa mesma base, para depois aplicar as propriedades. Para isso, basta você fatorar esses números aí. Obrigado pela atenção, bons estudos, se inscrevam no canal, por favor, para vocês receberem aí as nossas aulas, tá certo? Se possível, deixe seu like aí. Muito obrigado. Até mais.